Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo aqui ainda. Deus é bom, não é? Rapaz, essa música mexe demais comigo. Principalmente esse finalzinho aí. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mas mesmo assim... Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem reclamado de tanta coisa, mas às vezes a gente precisa parar para lembrar que nós não merecemos esse amor. Lá quando foi feito, lá quando nos alcançou, quando nós ainda estávamos perdidos. Amém? Nós não podemos pagar por esse amor, muito pelo contrário, Ele mesmo pagou o preço, para que a gente vivesse esse amor. Amém, queridos? Então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus? Talvez se você acha que não tem, você deve lembrar disso. Você não pagou nada, mas Ele pagou o preço por você. Amém? E você pode desfrutar 100% livremente desse amor, em todas as áreas da sua vida. É motivo para a gente se alegrar, não é? Deus é muito bom. Vocês podem sentar? Muito obrigado, gente. Vocês são bons demais. Estou gostando de ver bastante gente no feriadão desse, né? Oh, glória, só que o povo aqui é crente mesmo. Oh, aleluia. Povo da palavra. Sabe, queridos, você pode ficar em pé, por favor? O povo já se anima, né? Eu sei que já fizeram anteriormente. Tá meio estranho, não tá o microfone? Quer que use o outro? Vamos ver. Aleluia. Oi. Melhor? Deus é bom. Eu achei que ia ficar com a voz grossa nesse, não fiquei, mas tudo bem. Eu sei que já foi feito anteriormente, mas eu gostaria que nós, como um corpo aqui completo mesmo, orássemos pela minha mãe. Não sei se vocês estão sabendo, ela bateu a cabeça. Ela está bem, graças a Deus, não aconteceu nada. Está apenas se recuperando em repouso, em observação. E nós vamos orar por ela, nós já sabemos que Deus está cuidando dela, mas a nossa oração é para que ela se recupere 100% rapidamente, de forma acelerada. Você que já orou, não se preocupe, pode orar novamente, não tem problema, amém? Você pode levantar a sua voz e declarar palavras de amor para ela. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela vida da Tereza, da minha mãe, Pai. Nós cremos que você está cuidando dela, Pai. Nós sabemos que foi um acidente, mas nós sabemos que está tudo bem, Pai. Nós cremos que você está lá cuidando dela, Pai. A tua unção, Pai, está recuperando tudo que foi ferido, Pai, nessa batida, Pai. Nós sabemos que ela não ficará sofrendo com dores, Pai, mas ela terá uma recuperação acelerada, Pai. Logo estará em casa bem, Pai. Nós declaramos, Pai, que ela não terá sintomas, Pai, por causa disso, Pai. Mas ela continuará correndo a carreira dela, Pai, sem nenhum imprevisto, sem nenhum impedimento, Pai. Nós declaramos o melhor de Deus sobre a vida dela, Pai, e nós guardamos a vida dela em oração, Pai. E nós também queremos te agradecer, porque nós sabemos que está tudo bem, nós não nos preocupamos, porque nós sabemos quem cuida dela, Pai. Nós declaramos, Pai, o nosso amor por ela, Pai, por isso nós dedicamos esse momento, Pai, para agradecer, Pai, pela vida dela, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, queridos? Está tudo bem, né? Foi um acidente, mas não custa nada orarmos, né? Agora você pode sentar. Deus é bom. Você pode abrir lá em Hebreus 2? Oh, glória. Hebreus 2. Se puder ligar esse outro ventilador também, por favor. Hebreus 2, no verso 1. Eu estava trabalhando agora à tarde e o pastor me ligou por causa disso que aconteceu. Era o pastor que iria pregar hoje. E ele me ligou perguntando se eu poderia assumir. Eu sei que Deus tem coisas preparadas para essa noite, amém? Então, rapidamente eu já perguntei ao Espírito Santo que ele gostaria que eu falasse. E nós vamos falar um pouco a respeito da palavra hoje. Amém? Quem ama a palavra aqui? Algo que eu tenho ouvido constantemente nos últimos dias e tenho meditado também nos últimos dias a respeito, que é sobre nós nos atentarmos para a palavra. Nós guardarmos a palavra, nós praticarmos a palavra,
porque a gente sabe que é isso que faz a diferença na nossa vida, não é? Você abriu lá em Hebreus 2, no verso 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, diga, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos ler novamente. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tem muita coisa que a gente pode aprender e prestar atenção nessa passagem. Amém? A primeira coisa é que nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Amém? Significa que não importa o nível em que nós estamos, a Bíblia sempre vai nos motivar a mergulharmos, a nos apegarmos, a prestar atenção com mais firmeza, ou seja, com mais intensidade. Amém? Então nós não podemos em nenhum momento falar assim, não, eu já estou muito bom. Do jeito que eu estou, está ótimo. A Bíblia sempre nos motiva a fazer mais. Amém? E aí ela continua falando que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Muitas vezes a gente passa muito tempo querendo coisas novas. E nós devemos querer isso, amém? Deus sempre tem coisas novas para nós. Mas muitas vezes a gente vem para um culto, vai meditar alguma coisa, ouvir uma ministração. E se por acaso o ministro repete algumas coisas, a gente fica assim, isso eu já ouvi. Isso não me interessa tanto. Poxa, de novo vai pregar sobre isso. Mas a gente deve se alegrar quando a gente vai ouvir a mesma coisa, porque é uma oportunidade para a gente se apegar com mais firmeza àquilo que nós já ouvimos. Amém? Nunca vamos poder falar para Deus, poxa Deus, mas sabe, ficaram repetindo a mesma coisa, não vivo nada novo, porque... Não, querido, você precisa se apegar às verdades que você já ouviu. Ela não fala pegar com mais firmeza ao que você vai ouvir. Obviamente, depois que você ouvir, você vai ter que se apegar com mais firmeza também. Amém? Mas aquilo que nós já ouvimos, que nós temos ouvido constantemente, nós precisamos prestar atenção. Amém? Por quê? Fala logo depois. Para que delas jamais nos desviemos. Isso nos ensina, queridos, que o ouvir a palavra simplesmente não garante que a gente não vai se desviar dela. Porque às vezes a gente cai nesse mesmo engano de falar, não, eu já conheço a palavra, eu nunca vou fazer nada errado. Não é assim que funciona. A Bíblia fala que para que a gente não se desvie, a gente tem que se apegar à palavra com firmeza, com intensidade. Amém? Existe o termo hoje que é muito usado, aquela pessoa está desviada, aquela pessoa se desviou, que não está andando no que a palavra diz. É ou não é? Provavelmente essa pessoa não se apegou com firmeza. E eu vou te dizer que se você não tem interesse em se apegar com firmeza ao que você tem ouvido, você tem uma grande probabilidade de se desviar também. Amém? Então a gente precisa pensar nisso. A falta de interesse na palavra significa que estamos dando brecha para que a gente se desvie da palavra. Amém? Dá glória a Deus de vez em quando. Amém? Mas é bom a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, para que a gente não caia no engano. Porque a nossa mente muitas vezes faz isso com a gente. Não, você já conhece muito, você já sabe muito, você é o cara, você é um ministro top, você é uma ministra top, mas sabe, queridos, não é assim. Sempre precisamos nos apegar mais. Sempre precisamos ouvir com mais, dando mais importância, independente do quanto você já sabe. Você sabia que a palavra se renova a cada dia? A palavra se renovar a cada dia significa que toda vez que você lê, algo novo vai estar ali. Então nunca vai ser a mesma coisa, a não ser que você sempre escute do mesmo jeito. Mas se você escuta com o coração aberto para receber algo novo, eu te garanto que você vai receber algo novo. Mesmo sendo o mesmo versículo, mesmo sendo as mesmas palavras, mas sabe, os ensinos sempre vão ser diferentes. Amém? Eu costumo sempre falar, e para você, pega uma ministração e escute todo dia. Você vai ver quanta coisa você recebe diferente a cada dia. Rapaz, parece que eu nunca tinha ouvido isso. Quem já passou por isso? Rapaz, será que é a mesma ministração ou mudou? Né? Hoje em dia o YouTube faz sucesso, né? Eu tenho lá as ministrações, e você coloca e coloca de novo e escuta algo diferente. Não é possível que é a mesma ministração de um ano atrás. E queridos. É a mesma pessoa, pode estar falando a mesma coisa, sabe? Mas a unção que acompanha a palavra traz algo novo. Então,
se apegar àquilo que nós já ouvimos significa se apegar a coisas novas também. Você deseja o novo? Então se apegue com firmeza ao que você tem ouvido, ao que você já ouviu. Amém, queridos? Para que você não venha para um culto pensando assim, rapaz, hoje botaram lá no cartaz, o tema é esse. De novo. Não, queridos, não é de novo, é algo novo que vai ser acrescentado a você. É algo novo que vai garantir que você não se desvie disso que você aprendeu. Mas existe o nosso papel de nos apegar com firmeza. Receber verdadeiramente. Amém? Então a gente precisa se alegrar quando algo vai ser repetido. Vamos usar esse termo. Eita, ele vai pregar de novo sobre isso, glória a Deus. Eu vou me apegar com mais firmeza e eu não vou me desviar disso. Amém? Sempre que a gente encontrar uma pessoa que esteja desviada, a gente precisa lembrar disso. Rapaz, essa pessoa não se apegou com firmeza. Ela ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Simplesmente ouviu por ouvir. Isso vale para que a gente preste atenção para nós mesmos. Como é que eu estou? Será que eu estou me apegando? Será que eu estou guardando o que eu estou ouvindo? Amém? Eu comecei a fazer um teste comigo, já que depois que eu saio, por exemplo, hoje estamos aqui no culto. De amanhã, tentar parar e falar, o que foi ministrado ontem? E muitas vezes eu percebi que eu não lembrava. Rapaz, o tema foi esse, mas qual foi o versículo mesmo que usou? Só eu passei por isso. Não, sabe o que é isso, queridos? A gente ouviu de forma errada. Porque quando a gente escuta com interesse verdadeiramente, a gente guarda. Claro, pode ser que uma coisa ou outra fuja, mas a mensagem no geral você vai lembrar. Quem lembra que foi pregado domingo passado? Não precisa falar, mas você lembra? Hoje nós temos algo tão maravilhoso, novamente, não fui pago pelo YouTube não, tá? Mas vou lembrar. Nós temos algo maravilhoso que é o YouTube hoje em dia. Tem lá as ministrações disponíveis para que a gente faça exatamente isso. Sabe que não está lá para que fique lá. Para falar que a igreja da Lapa ou qualquer outra igreja, mas tenha lá, poxa, tem um canal do YouTube, que top. Não, é uma oportunidade que Deus abriu para que a gente se apegue com mais firmeza àquilo que nós ouvimos. Estou ouvindo hoje, rapaz, não precisa, talvez não seja amanhã, mas quarta-feira eu vou ouvir de novo. Sexta-feira eu vou ouvir de novo, outro dia. Amém? Não está lá para passar o tempo, está lá para que a gente se apegue com firmeza. Para quê? Para que a gente não se desvie. Não se desviar significa continuar andando do jeito que a palavra diz. Amém? Abra lá em Tiago 1. Tiago 1. Eu quero que nessa noite, sempre que nós falarmos sobre receber a palavra, você entenda sobre o ouvir, entender e o praticar. Amém? Tudo isso está envolvido. Apenas ouvir não funciona, precisa ter a prática também. Então, tudo que nós falarmos, você coloque nesse contexto geral. Na semana... A reunião de professores foi semana passada? Do Rema? Foi, né? A gente teve uma reunião dos professores do Rema semana passada e o pastor Beto Gomes que ministrou. E ele falou exatamente sobre o praticar a palavra. E ele falou algo que eu fiz questão de anotar, que é assim. Existe um nível de conhecimento que nós atingimos quando estudamos a palavra. Mas existe um outro nível de conhecimento que nós adquirimos ao praticar a palavra. E isso é uma verdade, queridos. Quando a gente estuda a palavra, a gente vai receber muitas coisas. E quando a gente pratica aquilo que a gente estudou, a gente vai aprender mais. Isso, se nós trazemos para o natural, é uma verdade. Se você faz uma faculdade de medicina, você não... São 6 anos, né? É isso? Aumentou agora, né? Quanto? 5 mais 5... 50 anos de faculdade de medicina. Você não fica só na sala de aula. Se você ficasse toda a faculdade de medicina apenas na sala, ouvindo o professor falar, você deixaria uma pessoa que fez isso operar você, por exemplo? Não, mas a pessoa estudou, viu lá, escreveu tudo direitinho. Você deixaria? Não. Uma pessoa, para que ela possa fazer aquilo, ela precisa ter um período de prática, para que ela aprenda aquilo que ela ouviu. Amém?
E muitas vezes a gente mesmo faz isso. A gente escuta, mas não coloca em prática e quer ser mestre naquilo. Quer que as pessoas nos escutem, confiem em tudo que não é assim, queridos. Amém? Quando você escuta, você aprende algo. Quando você pratica, você aprende algo novo também. Que é diferente. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. Eu vou falar de novo essa frase, que é muito bonita. Eu gostei muito, mexeu muito comigo. Existe um nível de conhecimento que atingimos quando estudamos a palavra. E existe um outro nível de conhecimento que adquirimos ao praticar a palavra. Amém? Sempre que você faz algo baseado com a palavra, você vai ser acrescentado em algo. Precisamos entender isso. Você abriu lá em Tiago 1, no verso 21. Tiago 1, no verso 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós podemos ver aqui que a palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Existe um poder na palavra. Poxa, Tiago, mas isso eu já sabia. Então se apegue com mais firmeza. Amém? Veja como ele fala: acolhei com mansidão. Eu estava lendo, deixa eu até abrir aqui no dicionário Strong, essa palavra acolhei. E tem algumas coisas que mexeu muito comigo. Fala pegar, receber, tudo isso, até aí tudo bem. Mas ela fala assim: abraçar, tornar próprio de alguém. Isso já mexeu comigo já. A gente começa a ver uma forma que nós precisamos ouvir a palavra. Acolher a palavra significa tornar próprio. Você escuta a palavra e fala: rapaz, isso é meu, isso é a minha vida. Amém? Não é um ensinamento qualquer. Você pega aquilo para você e fala: a minha vida vai se basear nisso. Amém? Deixa de ser a palavra de Deus, você passa, rapaz, essa é minha palavra também. Você entendeu? Por que sua? Porque tudo que você fizer vai se basear nisso. As pessoas, mesmo sem você falar, vão ver as suas atitudes e lembrar disso. Amém? É assim que você acolhe. E aí ele continua falando: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois... Quer que fala na sua? Tornai-vos, pois... Você pode falar com alegria isso? Tornai-vos, pois... praticantes da palavra e não somente ouvintes. Agora preste atenção como termina esse versículo: enganando-vos a vós mesmos. Veja, queridos, quando nós estamos recebendo a palavra sem acolher com mansidão, sem receber, sem tornar isso próprio e sem praticar, nós estamos enganando o nosso irmão. É isso que fala? Não, queridos. Estamos enganando a nós mesmos. Significa que nós estamos perdendo tempo, literalmente. Vir aqui num domingo, sentar, ok, ouvir, mas não trazer isso para a sua vida e não praticar, você está se enganando. Está perdendo tempo. Amém? A Bíblia é bem rígida quanto a isso. Existem coisas que o amor de Deus, né, vai nos ajudar, a graça vai nos ajudar, mas existem coisas que são inegociáveis, queridos. E uma das coisas é você receber a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra. Deus não vai abrir mão disso. A graça não funciona para isso. Precisamos receber, guardar e praticar. Isso vai ser nos cobrado quando nós nos encontrarmos com Deus lá mais para frente, quando nós morrermos. Amém? Mas você quer ser enganado? Você gosta de ser enganado por alguém? Mas muitas vezes nós mesmos estamos nos enganando, fazendo esse tipo de coisa. Não é? Não quero que ninguém me engane. Se me enganar, mas queridos, talvez a gente mesmo esteja sendo enganado por nós mesmos. Isso me desperta, queridos, para que a gente não fique, porque a rotina é algo muito perigoso para a gente, para o ser humano. Porque a rotina, muitas vezes, a gente vai ficando cansado daquilo. Rapaz, de novo domingo tem que ir, de novo terça tem que ir. É ou não é? E acaba que muitas vezes a gente vem só porque tem que vir. Deixa de ser porque deseja verdadeiramente vir. Amém?
E aí que entra o perigo. A gente entra nessa área de engano. Eu vou porque é algo natural, já faço mesmo, já estou acostumado, eu vou. Mas a gente tem que vir, queridos, porque nós desejamos vir. Porque nós sabemos que vale a pena. Porque nós estamos com o nosso coração pronto para receber, independente se seja algo que vai nos fazer correr, ou se seja algo que talvez no momento vai ser, rapaz, correção pesada. Não é? Porque às vezes a gente está animado para um tipo de culto, mas para outro tipo de culto a animação não é tão grande. Um culto de ensino, por exemplo. Um culto de oração, por exemplo. É ou não é? Porque se existe algo que, se o Espírito Santo falar assim, ó, gente, nós vamos ter um culto terça-feira, o Espírito Santo está garantindo que vai ter um mover poderoso, reteté, corre, ninguém vai ficar em pé, vai ser um monte de milagres. Quem se anima para um culto desse? Eita glória, a gente vem, né? Aleluia, terça-feira. Mas sabe, querido, se o convite for, gente, terça-feira vai ter um culto de ensino, a gente vai estudar a palavra mesmo, não precisa nem ter louvor, vamos só estudar a palavra. Já começa, isso eu estou falando sobre mim, ok? Ninguém nunca fez isso. Vamos ter um culto aqui, vai ser 5 minutos de palavra e 2 horas de oração, hein? Aí, isso acontece, queridos. A gente passa por isso. E muitas vezes a gente vem com essa motivação. Eu vou fazer o quê? Eu vou porque eu tenho que ir, né? Você está se enganando, queridos. Não pense que você está vindo para agradar o pastor, agradar o seu líder. Quem está sendo enganado é você, não é o seu líder, não é o seu pastor. Amém? Quem está deixando de receber é você, não é o seu líder. Amém, queridos? A gente precisa, muitas vezes, receber algo como isso. Eu até estava brincando, quando eu estava tomando banho, orando a respeito dessa noite, eu fiz Espírito Santo, que tema bom para ministrar no feriadão, né? A correção, assim, bem... Mas sabe, queridos, é amor. Amém? É amor, é Deus nos despertando. E eu sei que quando Deus nos desperta para esse tipo de coisa, mas é porque tem muita coisa boa por vir. Deus não quer que a gente perca aquilo que Ele vai fazer daqui para frente. Amém? Ele não quer que a gente fique disperso para aquilo que Ele vai trazer daqui para frente. Amém? Então é para o nosso bem. Vale a pena a gente lembrar esse tipo de coisa. Eu parei no 22, né? 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, diga atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja que ele dá um exemplo aqui falando do homem natural, que vê-se no espelho e logo esquece. Isso volta para o que eu falei. Muitas vezes a gente vem, escuta e logo esquece. O que foi falado, o que foi ensinado, o que é que Deus falou no culto, ou na sua casa, seja onde for, queridos, onde a palavra está sendo ministrada. Amém? Mas aquele que atenta, pega atentamente. A Bíblia ela usa o termo atentamente, não pode ser de qualquer jeito. Não é apenas o ouvir. Amém? Atentamente, é pegando. Eu sei, queridos, que muitas vezes a gente não vai lembrar tudo que foi falado. Mas a gente precisa sair entendendo o que é que Deus quis falar naquela noite. Sabe o que existe? São 50 minutos, 1 hora, depende do tempo de ministração, mas existe algo que Deus quer falar em todo esse tempo. E se você não sai daqui guardando isso, de nada vai adiantar. Mas aquele que sai guardando o que foi falado e principalmente praticando, esse será, como foi dito, bem-aventurado. Amém? Bem-aventurado no que realizar. Então, muitas vezes, as coisas parecem que não estão dando certo na nossa vida e a gente começa a resmungar, a reclamar. Hoje, tudo que eu faço dá errado. Talvez você não esteja atentando e praticando para aquilo que você tem ouvido. Por isso, você não está sendo bem-aventurado ou bem-sucedido naquilo que você está fazendo.
Amém? Mas Deus nos ama tanto que Ele para um dia e fala essas coisas. Ei, preste atenção. Para que a gente mude as nossas atitudes, para que a gente comece a receber verdadeiramente aquilo que Ele quer para a gente. Deus é muito bom, não é? Eu queria que vocês abrissem lá agora em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, no verso 24. Deus é bom. Primeira Coríntios 9, no verso 24. 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só levanta o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe, queridos, esse finalzinho mexe muito comigo. Ele fala, para que eu, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Isso significa, queridos, que talvez a gente fale muito bonito. Talvez a gente fale de uma maneira assim, maravilhosa, rapaz, prega que é uma beleza, mas mesmo assim pode estar sendo desqualificado por Deus. Por quê? Porque não está andando da maneira que Deus quer. Veja que ele fala ali, não, um atleta ele corre lá para alcançar uma coroa e tudo, mas eu não vou correr sem motivo, não vou correr de qualquer jeito. Ou seja, eu posso pregar muito bem, mas não adianta eu fazer, minha vida está toda errada. Eu estava ouvindo uma vez o pastor Rosilon pregando, e ele falou algo que me impactou muito, que é a respeito da declaração da palavra. A gente sabe que a declaração da palavra funciona, amém? Você declarar sobre a sua vida aquilo que a palavra diz, você declarar coisas que Deus fala a respeito de você, isso funciona, amém? Mas não adianta nada a gente declarar todas essas coisas, mas a nossa vida está toda errada. Querer que a nossa declaração faça acontecer aquilo que a gente não faz. Amém, queridos? A palavra ela vai funcionar na nossa vida quando a gente está andando nela. Amém. Poxa, para que eu, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Talvez esteja falando tão bonito, pregando para multidões, e muita gente achando, rapaz, aquilo ali é homem de Deus, mulher de Deus e tudo mais, mas Deus conhece a nossa vida no secreto. E Deus está, não é não. Amém, queridos? Eu não sei quanto a você, mas eu não quero chegar lá frente a frente com ele sabendo que eu fui desqualificado. É muito forte esse exemplo, assim, é um exemplo talvez meio simples, que as pessoas podem pegar, poxa, um atleta tal, foi desqualificado. Mas se nós trouxermos isso para a nossa vida verdadeiramente em Deus, ser desqualificado com Deus significa não vivermos as coisas de Deus. Não vivermos o que Deus tem para nós. Eu não sei quanto a você, mas eu não desejo isso para mim. Amém? Amém? Mas de certa forma é tão bom saber que é tão fácil, que só depende de mim, andar naquilo que Ele tem falado. Não existe um segredo que a gente precise fazer, inventar, não, só precisa andar naquilo que Ele fala. Ouvir, com atenção, guardar e praticar. É só isso. É só isso que Deus quer da gente. Amém? Ninguém se anima com isso? Sabe por quê, queridos? Porque a gente não precisa pagar. Então não há desculpa, eu sou rico, eu não sou rico. Amém? Eu sou branco, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou do Brasil, eu sou de sei lá onde. Nada disso importa, queridos. O que importa verdadeiramente para Deus é se está andando no que Ele fala ou não.
É só isso que vai fazer com que a gente viva o que Ele tem para nós ou não. Amém? Eu não estou dizendo que não, naturalmente, eu sei que existem muitas pessoas que ficam culpando a sociedade e a culpa de tudo. Eu sei que existem pessoas que realmente sofrem injustiça, independente do motivo racial, social, realmente tem. Mas existem muitas pessoas que sofrem porque não fazem nada também. A culpa é da sociedade. Não tem emprego, não tem... Já foi atrás de emprego? Não foi. Mas a culpa é porque eu nasci não sei aonde, é por isso que eu não tenho emprego. Não, porque não estudou, porque não vai atrás, não faz a sua parte. Amém? Da mesma forma, tem muita gente culpando a Deus porque as coisas não dão certo, mas não está fazendo a sua parte. Amém? Graças a Deus, porque ninguém aqui é assim. Mas, ou já passou por isso. Mas mesmo assim, Deus quer nos manter atentos, para que a gente se apegue com mais firmeza. Amém, queridos? Deus é bom, não é? Vai lá em 2 Timóteo 3. Hoje vai ser rápido, hein? Segunda Timóteo 3, no verso 14. Deus é bom. Segunda Timóteo, capítulo 3, no verso 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura, diga toda, mais uma vez, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você percebe, queridos, que toda vez que a Bíblia fala a respeito da palavra, de guardar a palavra, de receber a palavra, de conhecer a palavra, logo depois sempre vem um benefício disso. Sempre vem um motivo que vai nos fazer entender de que vale a pena. Amém? Veja que ele começa falando no verso 14, permanece naquilo que você aprendeu. Ou seja, naquilo que você já ouviu, naquilo que você já recebeu. Você precisa permanecer naquilo, antes de mais nada. Não pode deixar passar. E aí depois no verso 16 ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então significa, queridos, que tudo que nós vemos da Bíblia, existe algo para nos ensinar. Ele fala logo depois aqui, toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por quê? Para quê? Para que o homem de Deus, a gente sabe que o homem aqui está falando do ser humano, não é o homem masculino, amém? Para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Significa, mas que a gente guardar a palavra da maneira correta vai nos fazer andar de forma perfeita em toda boa obra. Amém? Não, Tiago, mas ninguém é perfeito. Eu sei, queridos, existem coisas que nós podemos errar sem perceber, coisas podem acontecer no caminho, mas se baseando nas coisas de Deus, se atentando para a palavra, nós podemos andar de forma perfeita. Nele. Amém? Veja que o único motivo de Deus nos motivar a guardar a palavra, permanecer naquilo, é para que a gente esteja perfeitamente habilitado para cumprir as obras dele. Quem deseja cumprir as obras de Deus? Quem deseja cumprir com excelência? Então permanece naquilo que você aprendeu, que você tem aprendido. Veja mais uma vez que não existe um segredo maravilhoso, 7 passos, não. Permanece naquilo que você tem aprendido. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que foi escrito ali, amados, foi Deus que inspirou a ser escrito.
Nem tudo foi Deus que falou, mas tudo que foi escrito foi inspirado por Ele. Amém? Mas existe um motivo para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então nunca vai haver malefício. Poxa, mas eu tenho que estudar a palavra e praticar, é muito difícil isso, não sei como. Vale a pena, querido. Vale a pena, você vai ver os frutos se manifestando na sua vida. Tudo que você fizer vai prosperar. Por onde você for falar, vai ter vida naquilo que você fala. Amém? Outra coisa que o pastor Beto Gomes falou na semana passada é que nós devemos inspirar as pessoas, mas antes disso nós precisamos inspirar a Deus com a nossa vida. Amém? Antes de nós inspirarmos os outros, a nossa vida tem que ser algo que Deus vai olhar e falar, é isso que eu quero. Porque quando você anda desse jeito, as coisas vão acontecer de forma mais fácil. Talvez você já tenha visto alguém ministrar, que a pessoa fala qualquer coisinha e, rapaz, como é bom ouvir essa pessoa falando. E já. Sabe isso? Talvez aquilo que essa pessoa esteja vivendo verdadeiramente aquilo que ela está falando. Por isso transmite de forma tão fácil. Existe unção envolvida, porque não estão sendo só palavras. Amém? Amém. Mais uma vez, quem quer estar perfeitamente habilitado para toda boa obra? Todos nós, queridos. Eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui deseja ser imperfeito nas coisas de Deus. A questão é que nem todos estão aptos e disponíveis a guardar a palavra da maneira correta e praticar da maneira correta. É só isso que vai diferenciar. Amém? Amém. Diga, Deus é bom. Todo tempo. Você crê que Ele é bom mesmo? Vai lá em João 15. Estou quase encerrando, amém, queridos? Como é bom ser amado por Deus, né? Deus é bom. João 15, no verso 1. Glória a Deus. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quem está falando aqui? Jesus, amém? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Amém. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vimos que quem está falando aqui é Jesus. Nós sabemos que Jesus é a palavra. Amém? Diga, Jesus é a palavra. Então veja como ele está falando aqui. Sem mim vocês não podem produzir. Não vai produzir se não estiver conectado em mim. Nós podemos entender, amados, que sem a palavra nós não vamos poder produzir frutos. Sem estar conectados na palavra, porque Jesus ele não está mais aqui fisicamente. Amém? Mas ele continua pela palavra. Então sem a palavra, mas não haverão frutos. Mas eu gosto do verso 2 que ele fala, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais. E no verso 3 ele fala, vós estáis limpos pela palavra. Significa que quando nós estamos fazendo, já estamos produzindo frutos, pela palavra nós vamos produzir mais ainda. Significa que não importa o quanto a gente saiba a palavra, quanto mais a gente mergulha nela, mais vai acontecer na nossa vida. Então nunca vai existir um ponto em que Deus vai falar, chega rapaz, você já estudou demais a palavra. Você consegue imaginar Deus fazendo isso?
Então, se por acaso na nossa mente esteja passando isso, eu sou muito bom na palavra. Saiba que para Deus tem mais ainda. Amém, queridos? Não estou dizendo que é certo pensar isso, mas se por acaso está pensando, saiba que tem mais. Então nunca, queridos, nunca vai haver um ponto em que a gente precisa parar. Pronto. Já sou o mestre da palavra, já conheço tudo. Sei a Bíblia de cor, já li a Bíblia 10 vezes. Não interessa, queridos. Deus, ele sempre vai nos limpar. Pela palavra. Para quê? Para que a gente produza mais. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente pratica, mais nós vamos viver. É simples. Poxa, Tiago, eu queria viver mais coisas em Deus, sabe? Então, mergulhe na palavra e pratique a palavra. Deixe Deus te limpar por ela e você vai produzir mais. Ou seja, você vai produzir mais. Amém? E Jesus, ele deixou bem claro, sem estar conectado em mim, sem guardar, sem permanecer na palavra, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu gosto de uma frase que eu não sei, se eu não me engano foi o João Roberto que falou, pastor João Roberto, que é que nós nos atentamos muito para as promessas que Deus faz na palavra, mas nós deveríamos nos atentar mais para as condições para que vivamos as promessas. Significa que é errado nós guardarmos as promessas? Não. Mas se nós não cumprirmos as condições, nós não viveremos. Não é? Tanto que aqui em João 15, um pouco mais à frente, Jesus ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será. Ele não só falou, olha, pede o que quiser e vai ser feito. A promessa é, pede o que quiser e vai ser feito. A condição é, permaneça em mim e deixe minhas palavras permanecerem em você. Amém? Então não adianta só lembrar, rapaz, se eu pedir o que eu quiser, vai ser feito. Se não lembrar da condição que é, eu preciso permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim. O que é que significa as palavras permanecerem em mim? Serem a minha vida. As minhas atitudes se basearem nela. Amém? Promessa e condição. É simples assim. Se você cumpre a condição, queridos, pode ter certeza que vai se cumprir a promessa. Porque Deus ele não falha, Deus ele não mente. Deus não vai falar assim, você fez o que eu pedi, mas para você eu não dou não. Não vai acontecer, queridos. Amém? Deus vela para cumprir a palavra dele. Cumpre a condição, vai receber a promessa. Ande na palavra, vai frutificar. É simples desse jeito. Deus é bom, não é? Quem quer frutificar? Agora, queridos, a gente precisa lembrar que ser limpo pela palavra nem sempre vai ser algo bom. Naturalmente falando. Emocionalmente falando. Não é? Talvez a gente precise ser limpo de uma forma que seja uma correção mesmo. Uma bronca, vamos dizer assim. Mas, queridos, é para que a gente produza mais. Nunca vai ser para nos, como é que fala? Apontar o dedo. Condenar. Nunca vai ser para condenar. Vai ser para que frutifique mais. Amém? Quem ama ser corrigido? Ninguém ama. Não significa que a gente tem que gostar, mas tem que entender a importância disso. Amém? Eu gosto sempre de falar que o problema não é a gente ficar bravo quando é corrigido. O problema é a gente não estar disponível para ser corrigido. Porque eu ficar bravo em ser corrigido, a Bíblia já fala que vai ser assim. Hebreus 12, se eu não me engano. Né? Deus corrige a quem ama. A correção no momento em que ela está sendo feita nem sempre vai ser bom, mas depois a gente entende que... Então a Bíblia ela deixa meio que assim, não se preocupe, se você ficar bravo, eu sei que pode ser. Mas o problema, sabe o que é, queridos? Você deixar aquilo, não, fiquei bravo e ponto final, não vou ouvir o que foi falado. É isso que vai ser o problema. Diga, correção é uma limpeza para que eu frutifique.
Simples assim, é uma bênção a correção, amém? Se tem alguém que já te corrigiu aqui, no final do culto você vai lá e dê um abraço nele e fala, muito obrigado por me ajudar a frutificar mais. Amém? Quem vai fazer isso? Brincadeira, brincadeira. Se quiser, você faz. Mas é bom, queridos. Quando a gente tem pessoas que nos corrigem, tem pessoas que nos amam. Amém? O fato da pessoa dedicar um tempo da vida dela para te corrigir, olha, isso é uma demonstração de amor verdadeira. Porque a pessoa poderia muito bem falar, quer saber? Se vira. Não, mas ela faz questão de ir lá, para te ajudar a frutificar mais. E obviamente estou falando da correção baseada na palavra. Amém? Não é aquela correção de qualquer jeito assim. Se está em linha com a palavra, se você sabe que Deus concorda, está de acordo com aquilo, saiba que é Deus te limpando, através daquela pessoa. E a gente tem que entender também, não estava nem preparado isso, mas deixa fluir, né? A gente tem que entender também que a forma de Deus nos limpar é através das pessoas. Amém? Então o negócio de, não, quem tem que me corrigir é Deus, não é você não. Deus vai usar pessoas para isso. É para isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que o Espírito Santo nos guie também para isso, para ajudar as pessoas. Amém? Então hoje é uma boa noite para você, se tiver alguém que você está um pouco assim, você entenda que essa pessoa te ama. Aí no final do culto você vai lá e agradece. Amém? Eu gostei muito de um rapaz, uma vez ele abriu uma loja, e eu por ser amigo fui ajudá-lo comprando coisas na loja dele. Talvez eu já tenha contado isso uma vez aqui. Aí eu fui uma vez, comprei algo e deu problema o que eu comprei. Aí fui a segunda vez, mas aí tudo bem, não, acontece um erro e tudo mais. Aí fui a segunda vez, comprei uma outra coisa, deu problema de novo o que eu comprei. Fui uma terceira vez, não era exatamente o que eu esperava. Aí eu falei, quer saber, rapaz, eu vou chamar ele para almoçar e vou falar um pouco a respeito disso. Aí uma das vezes que eu fui, tinha um cara lá reclamando do atendimento e coisa assim. Aí eu liguei para ele e falei, quer almoçar comigo? Estou a fim de bater um papo com você. Aí fomos almoçar e eu falei para ele exatamente isso. Olha, eu sou seu amigo e tal. Se eu não fosse seu amigo, eu nunca mais voltaria na sua loja. Mas por ser amigo, eu estou te dando um toque. Tudo que eu comprei lá não foi bom, então você precisa melhorar e tudo mais. E a cara dele estava... Eu estava falando só esperando, né? Ele vai jogar o prato de comida na minha cara, com certeza. Mas eu achei legal que quando eu terminei de falar tudo, ele falou assim, rapaz, vou te falar, não é fácil ouvir isso não, viu? Mas como você dedicou o seu tempo para vir até aqui, para falar isso, para me ajudar, eu vou até pagar o seu almoço. E sabe, queridos, eu achei maravilhosa essa reação dele. Mexeu muito comigo, falou muito comigo. Eu fiz, que reação boa, viu? O cara veio aqui, ouviu críticas sobre o trabalho. Críticas, você entende, né? Boas para ajudá-lo. E ele poderia muito bem ter ficado bravo, tá bom, o problema é seu. Mas ele fez questão de pagar o almoço mesmo bravo. Amém? E eu gosto porque isso é um entendimento. O Thiago veio aqui me limpar. Amém? E acabou que ele, depois de um tempo, ele mudou para outro negócio. Mas eu tenho certeza que pelo menos ele parou para pensar ali. Deve ter melhorado um pouco o serviço dele, eu espero, né? Mas a reação dele mexeu muito comigo, queridos. E é assim que a gente tem que ser. Não vai ser fácil, não vai ser gostoso ali no momento em que Deus estiver nos corrigindo a respeito de algo, mas vale a pena. Tem um fim proveitoso. É para que a gente continue fazendo da maneira correta, para que a gente frutifique ainda mais e para que a gente fique perfeitamente habilitado. Amém? Deus é muito bom. Vá lá em Efésios 4. Vamos já encerrar. Deus é bom. Eu ia ler no 15, mas deixa eu voltar um pouco.
Vá no verso 12. Efésios 4, no verso 12. Nós sabemos aqui que ele está falando que Deus concedeu uns para apóstolos, mestres, pastores e tudo mais. Aí no verso 12 ele fala assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Eu quis voltar para essa parte porque nós já vimos lá atrás que Deus ele tem um interesse que nós estejamos perfeitos e perfeitamente habilitados. E nós vemos aqui que ele concedeu os dons ministeriais, mais uma vez, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Vamos continuar lendo a partir daí. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, queridos, no verso 14 ele fala, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. O que é a verdade? A palavra é a verdade, não é? Veja, queridos, que se nós não estamos seguindo a palavra, se nós não estamos sabendo o que a palavra diz, se nós não estamos andando no que a palavra diz, nós vamos ser enganados por qualquer coisa que nos falarem. No verso 14 ele fala isso. Amém? Para que a gente não seja mais como meninos. Ele concedeu dons, ele concedeu uns para dons ministeriais para que eles nos ensinem a palavra. Amém? E através disso, para que a gente não seja mais como um menino, e não está falando de um menino do sexo masculino, mas um menino no sentido de criança, seja menino ou menina, amém? Para que nós não sejamos mais enganados. Porque se a gente não conhece a palavra, qualquer coisa que nos falarem, vai ser verdade para a gente. Quem teve aula no Rema comigo vai lembrar de uma história que o pastor Manassés, eu estava ouvindo o Manassés ministrando, e ele estava falando que estava dando aula em algum Rema. E aí, a unção estava bem forte naquela aula, e o povo estava rindo, se alegrando pela palavra, e ele percebeu que tinha uma senhora que estava no canto, assim, séria, e aquilo chamou a atenção dele, porque existia uma unção muito poderosa ali. E o povo rindo, e coisas acontecendo, e aquela mulher. E ele disse que no final da aula foi conversar com ela. E falou, olha, tivemos uma aula tão poderosa, coisas aconteceram, e eu vi que algo estava acontecendo com você, Deus chamou a minha atenção para que eu visse você. O que aconteceu que você não se entregou? E ele disse que ela falou assim, não, sabe o que é, pastor? Foi muito boa mesmo a aula, estava muito gostoso, mas eu tive que me conter. Porque você sabe o que a palavra diz, né? Quando tem muita alegria, significa que algo ruim está chegando. Então eu tive que me segurar para que eu não... E aí ele falou, é mesmo, a Bíblia diz isso? É, pastor, você sabe como é. Então, eu não celebrei muito porque, né, vai que algo ruim acontece. E aí ele falou, onde é que a Bíblia diz isso? Não, é que eu não sou muito boa para guardar versículo, mas eu já ouvi já. Você percebe, queridos? O que é que aconteceu aí? A pessoa não conhece o que a Bíblia diz, provavelmente alguém falou algo nesse sentido e ela tomou aquilo como verdade. E deixou. Você imagina a vida dessa mulher como deve ser. Acontece algo bom, misericórdia. Eita, tem algo ruim chegando. É ou não é? Eu sei que a gente ri, mas isso é muito sério. A vida daquela pessoa vai se basear nisso. Eu não posso me alegrar, porque se eu me alegrar, algo ruim vai acontecer. Amém? Mas uma pessoa que conhece a palavra, já ouviu a palavra, guardou verdadeiramente o que a palavra diz, vai ouvir algo desse sentido e falar, a Bíblia não diz isso. É ou não é? Vai deixar de ser enganado por homens, por qualquer ensino que chegue.
Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Seguir a palavra vai nos fazer crescer. E não é crescer em algo aqui, algo ali, é cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. Amém, queridos? E é isso que nós estamos, quando a gente não presta atenção no que a palavra diz, quando a gente não busca entender e conhecer o que a palavra de Deus diz, é nessas coisas que a gente está se expondo. A gente está se expondo a receber um ensino errado, que vai destruir a nossa vida. Obviamente a nossa primeira reação ao ouvir isso é dar risada. Mas a gente precisa ter compaixão dessa mulher, porque a vida dela, graças a Deus, porque eu tenho certeza que o Manassés foi e mostrou para ela que não é bem assim. A Bíblia, muito pelo contrário, mostra o quanto Deus quer que a gente ande em alegria. E a partir dali, com certeza, ela foi liberta desse engano. Mas se ela não tivesse ouvido, amém? Então, queridos, a gente não pode se expor a esse tipo de coisa, a viver coisas erradas, coisas que Deus não diz, porque nós não queremos conhecer. Tudo bem, o que falarem lá... Não, peraí, o cara está com o microfone, o cara falou, só pode ser Deus. Não é assim que funciona, querido. Amém? Tem gente que, tem ministro que se você falar algo e você quiser ler na Bíblia, vai achar que é desrespeito. Não, eu estou falando que está na Bíblia, você quer ver por quê? Não confia? Não, você tem que ver mesmo, querido. Deixa eu ver mesmo se a palavra de Deus diz. Amém? Isso não é falta de respeito, não, você precisa ver. E se tiver errado, vai lá e mostra. Não, não é isso que a Bíblia fala. Amém? Às vezes acontece esse tipo de coisa, pessoas querem impor. Não, eu estou falando, se eu estou falando, está na Bíblia. Não, não é assim, querido. Amém? Você não pode cair nesse engano para ensinar, mas como ouvinte você precisa mesmo. Deixa eu ver se a Bíblia realmente diz isso. Agora, se a Bíblia diz, queridos, você tem que praticar. Independente de gostar ou não. Amém? Porque tem gente também que muitas vezes vê que a Bíblia realmente fala algumas coisas e quer ficar brava. Não, isso é um absurdo, vou fazer isso não, que isso, está na Bíblia. Não, mas eu sei que está na Bíblia, mas não concordo, vou fazer não. Não pode. Não vai adiantar de nada, você vai estar se enganando. Amém? A Bíblia não diz que nós precisamos praticar tudo que está escrito nela? Tudo é? Tudo. Então não existe algo que você pratica que você concorda, não, é tudo. Simples assim, amém? Mas seguindo a verdade, seguindo a palavra em amor, cresça em tudo naquele que é o cabeça. Significa que a gente escuta tantas pessoas falando, eu quero ser como Jesus. Quem quer ser como Jesus? Andar como Jesus andou, impactar pessoas como... Siga a verdade. Amém? Simples assim. Hoje eu falei simples assim umas 50 vezes, né? Recorde mundial. Mas é porque é simples assim, queridos. A palavra é simples, amém? Às vezes a gente fica querendo coisas tão... Rapaz, eu preciso de uma revelação. Quando Deus quer falar algo tão simples pra gente. Não é? Eu gosto de dizer que um bom ministro do Evangelho não é aquele que fala coisas, meu Deus, espetaculares. É aquele que fala o que a palavra diz. Amém? Seja da maneira simples, seja da maneira maravilhosa. Deus é bom, não é? Para encerrarmos, Romanos 12. O tema da administração hoje é simples assim. Romanos 12, no verso 1. Romanos 12, no verso 1. Deus é bom. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus. Eu sei, queridos, talvez você já tenha ouvido, transformar pela renovação da mente significa pela palavra. Amém? Você deixa de ouvir o seu intelecto para ouvir o que a palavra diz. Amém? Talvez a sua mente fale alguma coisa, mas você renova ela pelo que a palavra de Deus diz. Amém? Veja. Agora, quando ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é uma condição. Para quê? Aí vai vir a promessa. Aí vai vir o resultado de você fazer isso. Amém? Que é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volta naquilo que eu falei. Guarde a promessa. Guarde aquilo que vai ser o resultado, mas não esqueça da condição. E a condição, vou falar de novo, simples assim, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é renovar a nossa mente. É através da palavra, queridos. Não existe outro caminho. Eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tocando. Obviamente é maravilhoso você cumprir o seu chamado. Se você tem um chamado para isso, você tem que fazer. Mas se não renovar a mente, não vai adiantar. O músico que toca aqui no culto, poxa, eu sou da banda, da igreja, do louvor. Se você não medita na palavra, não adianta de nada. Amém? Você não vai ser salvo pelo quanto você toca. Você não vai ser liberto pelo quanto você toca ou canta, ou seja lá o que for. Isso vale para todas as áreas, amém? Qualquer departamento que sirvamos na igreja. Temos que fazer com excelência? Temos. Mas é a palavra que faz com que a gente viva a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Então esse negócio de que, mas eu não ministro, não preciso saber a palavra. Precisa. É para você, não é para mim. Talvez seja para mim também em algum momento, mas é principalmente para você. Pode ficar de pé? Eu quero repetir que Deus, quando Ele nos desperta, nos traz à memória algo desse jeito. Talvez, poxa, tenha parecido algo tão simples assim. Poxa, de novo está falando que eu preciso conhecer a palavra, praticar a palavra, algo tão básico, algo tão óbvio. Mas é para que a gente se apegue com mais firmeza. E se Deus, amados, quer nos despertar a esse tipo de coisa, é porque coisas vão chegar. Ele quer que a gente não esteja disperso. Amém? Porque talvez a gente vai saindo do caminho, não é de uma vez, mas são aos poucos, a gente vai se desligando, desconectando aos poucos. Mas Deus, Ele faz isso, Ele nos traz de volta. Ei, peraí, fique atento. Quando você estiver ouvindo uma ministração, queridos, é a palavra de Deus que está sendo falada. É uma oportunidade para que você receba aquilo, para que você renove a sua mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus é uma bênção. Amém? E a palavra é Deus. Amém? Então não existe eu amo a Deus, mas não amo a palavra. É impossível. É muito pelo contrário. O tanto que nós amamos a palavra vai dizer o tanto que nós amamos a Deus. Porque a palavra é Ele falando com a gente. Claro que Ele pode falar através do Espírito Santo, dentro de nós, de outras formas. Mas a palavra sempre vai ser Deus falando algo com você. Amém? Eu sei que hoje não é um culto de, poxa, fogo e tudo mais. É mais tranquilo, mas é bom, queridos. É crescimento para a nossa vida. Amém?